Ok, estamos de volta com a segunda parte do nosso programa de hoje. Entrevista da tarde sempre ao vivo aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Siga-nos nas redes sociais, @Rio Branco, tá? No Facebook e também no Instagram. Se você quiser também pode me seguir, @Muniz11, isso mesmo. Preciso da sua ajuda porque simplesmente passaram o facão no meu Instagram. Temos que recomeçar tudo de novo, ok? Nos ajude aí, por gentileza. Veja por que o AraSuper continua se preocupando em oferecer a você, cliente amigo, o melhor para que você tenha qualidade, pontualidade e praticidade. Veja o VT. Pra quem não tem tempo não, AraSuper tá na mão. Pra clicar, pedir, chegar, pra comprar com proteção, AraSuper tá na mão. Um novo jeito de comprar e as ofertas aproveitar. Pelo app ou pelo site, leve o mais com promoção. AraSuper tá na mão. O AraSuper agora tá na mão com o AraSuper E-Commerce. Baixe o app ou acesse o site arasuper.com.br e experimente. AraSuper sempre ao seu lado e agora na palma da sua mão. Você viu o AraSuper na palma da sua mão aí, ó? Pois é. Você não pode abrir mão do AraSuper. Sim. Tenho o prazer de conversar agora com Normando Salles, ex-prefeito de Sena Madureira, ex-deputado, ex-diretor-presidente da Teleacre, pré-candidato a deputado federal pelo PSDB e até há 2 meses era secretário municipal de Meio Ambiente aqui de Rio Branco. Seja bem-vindo, Normando. Tudo bem? Alegria. Mais uma vez contigo, Muniz. Prazer receber Obrigado a também vocês aqui que também nos prestigiam aí com a sua audiência. Normando, você esteve também no interior, né? Tenho visita andado, Muniz. O que a gente tem feito? A gente tem conversado com as pessoas e, como eu estou muito tempo afastado da militância política, da vida partidária orgânica, e aí eu estou recontatando e me inserindo novamente com a perspectiva, se o partido nos aprovar na convenção, nós temos o desejo e fomos estimulados para isso, para disputar uma vaga de deputado federal nas eleições deste ano. Normando, evidentemente que você, por ser um cara muito experimentado, né? O tempo já diz tudo isso. Sim. Até pelos cargos que exerceu, você foi prefeito de Sena Madureira, foi diretor-presidente da Teleacre, foi secretário municipal de Meio Ambiente, exerceu outros cargos nas gestões Deputado estadual. Deputado estadual. Enfim, a essa altura do campeonato, havia muitos partidos de olho, né, querendo tê-lo em seus quadros. E por que essa opção pelo PSDB? Muniz, eu tenho que ser honesto com você e com quem está nos assistindo. Na verdade, não tinha muitos partidos, não. Eu só fui assediado no último dia do prazo de filiação. Por quê? Porque eu já havia me filiado no PSDB. E por que o PSDB? A maior parte da minha vida de militância, de histórico político partidário, foi no PSDB. Eu tenho uma história de quase 20 anos. Mas quando eu falo o assédio, justamente isso, nas últimas horas que antecedem, porque nós vivemos uma situação atípica esse ano, né? O que acontece? É que esse ano não tem mais coligação, então Agora, todos os partidos têm que ter a sua própria nominata. Antes de mais nada, Normando, antes de entrarmos nesse outro assunto aí, que eu também acho importante, você que faz política há mais de 30 anos, eu lembro da sua convivência harmonicamente do MDB, desde os tempos do PMDB, e você sempre se preocupou com o que a gente pode chamar de vida orgânica no partido, e não apenas, como muitos fazem, acho que a maioria tem apenas uma relação ali cartorial. Aliás, tem muitos aí que dizem que, se possível fosse, nem partido teria. Eu não sei que futuro tem esse tipo de político. Pode até ter, né? Eu não vou fazer propaganda de ninguém, mas eu tenho que ser justo com o histórico. Exemplo, o Flaviano Melo tem uma vida orgânica e tem uma identidade com o MDB. Nunca, pelo menos, cogitou em sair do partido. Pois é. Nunca. Tá? Então, da mesma forma, mais recentemente, por exemplo, nós temos o deputado Tchê no PDT. O deputado Tchê, quanto tempo ele vem organizando o PDT, forma boa chapa de estadual, de vereador, elegeu 3 prefeitos. Então, o Tchê tem uma vida orgânica e identificado com o PDT, como tem o Jorge Viana no PT. Sim. Agora, a maioria aí, se você perguntar para ele, agora mesmo para os candidatos, pode perguntar sobre o manifesto, o programa estatuto do partido ao qual ele está afiliado,
certamente ele vai dizer, me desculpe, mas eu não sei de nada. Não sabe. Infelizmente, e ele vai ter dificuldade se ele for acessar na internet, ele não sabe nem como começar a leitura e qual tipo de assunto ele vai ver dentro do estatuto do partido dele. Mas isso é a balbúrdia política que a gente Certamente vê. você reprova tudo isso, né? Claro que eu reprovo, porque você imagina, nós temos hoje na Assembleia Legislativa 24 deputados e tem em torno de 15, 16 parlamentares de partidos diferentes, como é que a gente vai ter condições de exercitar os interesses desses partidos ou desses segmentos que essas pessoas representam? Aliás, por falar nisso, eu sempre em conversa informal com o nosso amigo, o patrão Narciso Mendes, ele disse que esse sistema aí não dá, tem que mudar. Mas eu vou além, será que é só o sistema também? Será que se mudar o sistema e não mudar a mentalidade de quem está nesse sistema, não vai ser a mesma coisa? Eu aqui agora vou fazer uma crítica dura. Sim. E pode até, quem quiser me criticar, pode criticar à vontade. Mas a permissividade e, desculpe a expressão, a promiscuidade que se tornou o processo eleitoral, ela não é muito longa, não. Ela é mais recente, é de 20 anos para cá. Então, você já sabe do que eu estou falando. Certamente. Normando, certamente, talvez você não seja daquela ala que defende, digo, a volta do bipartidarismo, mas pelo menos de uma enxugada aí, de uma melhorada em tudo isso. Muniz, sim, né? eu trabalho com a possibilidade de que quando as pessoas me perguntam assim, Normando, por que o PSDB? O PSDB está definhando. Não tem problema, mas o PSDB tem uma identidade. O PSDB tem uma marca. Depois da Constituinte para cá, nenhum partido político do Brasil tem mais identidade com o eleitorado brasileiro do que o PSDB. O PSDB tem algo que ninguém tira dele, Plano Real. O SUS, o Bolsa Família, que o PT disse que é dele, juntou todos os programas sociais do governo do Fernando Henrique Cardoso e botou numa cesta e chamou de Bolsa Família, e o Bolsonaro agora mudou para Auxílio Brasil. São os mesmos programas, com uma diferença. Na gestão do PSDB, do Fernando Henrique, ele cobrava resultados, por exemplo, para acompanhar as gestantes, as crianças, para poder ter o benefício, a gestante tinha que fazer o pré-natal rigorosamente na unidade de saúde mais próximo da sua casa. Concordo com quase tudo. Com relação ao SUS, eu tenho alguma observação. O SUS já existia desde 88. Aliás, existia antes, ele foi apenas... Não. Na quarta de 88, ele foi... Aí não, sim. ele unificou. Tinha... o sistema INAMPS e tinha outros sistemas estaduais e houve a universalização do Sistema Único de Saúde do Brasil, que, diga-se de passagem, é o maior programa de saúde pública do mundo. Há quem diga que, como está, ele não pode continuar. E aí, o que você diz? Não é. Ele tem que continuar. O que precisa acontecer no SUS? E aí eu vou falar como gestor público. O que tem que acontecer é os governos municipais e estaduais colocar ou nomear as pessoas capacitadas para gerenciar as suas diversas fases, para haver um sincronismo que a administração e a sociedade exigem. Aliás, por falar nisso, só mais um ponto para a gente voltar ao nosso assunto principal, é que lá atrás, ainda no governo do presidente Fernando Henrique, o então ministro da Saúde criou um mecanismo para financiar a saúde. Segundo ele, faltava mais recursos. E aí criaram, então, o imposto do cheque. Imposto do cheque, CPMF. CPMF. O dinheiro veio e os problemas continuaram. Então, não era só de gestão, né? O problema é basicamente... Não era só não era só de receita. Financeiro. Não era só de financeiro. receita. Continua sendo de gestão. Se você for, com todo respeito, e aí, Muniz, me perdoe eu fazer aqui uma observação. Aí, de repente, você pode me perguntar, Normando, por que você está falando assim com tanta propriedade e a nível de detalhamento do SUS? A minha esposa é da área de saúde e ela é apaixonada pelo SUS. Eu fico até meio assustado. Mas como ela conhece muito do sistema, a gente ainda aprendendo, porque eu vejo ela estudando, Claro. Discuto, pergunto as coisas. Então, o que acontece de um modo geral? A legislação brasileira na área ambiental é uma das mais completas do mundo, mas não tem aplicabilidade. Nós temos uma série de legislação em diversas áreas que são boas leis, mas inexequíveis. E aí? O que acontece? No meu entendimento, você que está nos ouvindo e nos vendo, se você não botar as pessoas com a capacidade
técnica, a experiência política, a experiência profissional para gerir determinada atividade que interessa à população, o resultado para a população não vem. Tá, na sua opinião, o que pode ser feito já para mudar essa realidade do SUS? Do SUS, o próximo Congresso Nacional tem que fazer uma revisão nele, da mesma forma que eu também faço uma defesa e propago que o Código Florestal, com apenas 10 anos, nós precisamos revisá-lo. Por quê? Porque a realidade brasileira, nós temos 5 biomas no Brasil. Como é que a gente tem uma única legislação para todos os biomas? Nós temos que ter especificidade. O Pantanal tem que ter a sua especificidade, o Cerrado, o Pampa lá no Rio Grande do Sul, a Amazônia, enfim, a Mata Atlântica. Se nós não tivermos as coisas específicas, não tem como a gente gerenciar isso. Eu hoje, um amigo meu de Campinas mandou um vídeo de uma entrevista do Almir Sater no Globo Rural. O Almir Sater dizia mais ou menos o seguinte: como é que os americanos e os europeus vêm exigir algo que eles nunca fizeram? Ele diz mais: como é que nós, brasileiros, e ele se referia ao Pantanal, tem obrigação de pagar sobre os 100%, mas nós temos que preservar, no caso ele dizia 20% lá no Pantanal, só podia usar a terra dele em 80%. Aí eu digo aqui, Almir, na Amazônia é o inverso. A gente só pode usar 20% e tem que preservar 100%, mas o governo, os órgãos de licenciamento ambiental, os órgãos de monitoramento não nos dão o respaldo necessário para nós, proprietários rurais, termos a nossa propriedade naquilo que a gente pode e deve definir o seu uso da terra dentro da legislação. Você, por exemplo, Armando, você tem coragem de voltar a investir no agronegócio? Claro, não tenho a menor dúvida. Gente, vamos parar com a hipocrisia. Nós temos que saber definir o agronegócio. A nossa mesa vem de onde? Do agro. Nós não temos que ter vergonha daquilo que a gente faz. Se tu me perguntas assim, Muniz, o que dá mais dinheiro? É criar boi ou você trabalhar, por exemplo, no meu caso, com a preservação de floresta em pé? Eu te afirmo na ponta do lápis que a floresta em pé me dá mais dinheiro do ponto de vista econômico, social, ambiental e financeiro. No entanto, nós precisamos da proteína animal para a alimentação do nosso corpo. Então, tem que haver a divisão. Deus, quando criou o céu e a terra, ele dividiu as coisas. Então, por que a gente não pode ter o agronegócio, tem que ter a economia verde no sistema agroflorestal, o sistema silvopastoril? Por que a gente não pode ter... por que não se resgata mais a agricultura familiar? Essa é uma boa pergunta, Muniz. Se propaga muito, com todo respeito aos grandes produtores de grãos do Acre hoje, que são meia dúzia, não passa de meia dúzia, ex-fazendeiros, parabéns para vocês. Vocês estão produzindo outro tipo de alimento. Ele já produziu o alimento de proteína animal, hoje é vegetal. Olha a diferença, mas são poucos. E os Temos milhares, muitas fazendas aí de café, e os de milhares soja. de pequenos produtores que eles sobrevivem de 10 vaquinhas por ano para tirar 5 bezerros por ano. Quanto é que dá a renda de um produtor desse? Porque ele não tem condição de produzir outra coisa, porque não tem como escoar a produção, não tem assistência técnica, não tem garantia de preço mínimo. E Aliás, isso é uma indagação aliás, que tem que ser debatido nesta eleição agora. Aproveitando, Normando, não estava no nosso script, mas Pois não. como você é um cara muito inteligente e sabe muito sobre muitos assuntos, qual a proposta que você teria hoje para resolver esse problema lá da reserva extrativista Chico Mendes, que envolve, acho que 7 municípios? E há um problema muito sério lá, inclusive, vai ter que mudar essa legislação, porque eles querem, quem está lá, quer trabalhar, quer produzir, quer sair da pobreza. Mas a legislação hoje os impede de fazer isso. Qual a sua proposta? Concreta. Objetiva. Vai pensando aí. A gente vai ao intervalo comercial, tá bom? Em 2 minutos, a gente volta a conversar com o Normando Salles, pré-candidato a deputado federal pelo PSDB. Até já.